Bom dia, meus irmãos, meus queridos, amados em Cristo Jesus, que a sua graça e que o amor de Deus possa estar com você nesta manhã, este dia. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. A nossa gratidão ao nosso Deus pela oportunidade da vida. Inclusive, a nossa lição de hoje vem falando sobre a origem da vida, que partiu da parte de Deus, e é um privilégio para nós podermos acordar e saber que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. E meus queridos, a nossa lição de hoje, o Deus da criação. Nós vamos estudar no livro dos Salmos, no capítulo 100, verso de 1 a 3. E só para lembrar que esta semana nós estaremos estudando o livro de Gênesis, no capítulo 1, quando ali mostra para nós a origem da criação e o seu originador. Quero orar com você neste momento, para que nós possamos começar o estudo da nossa lição. Nosso querido Deus e amado Pai, muito obrigado porque pela Tua graça, pela Tua bondade, o Senhor nos deu o privilégio de podermos acordar nesta manhã e, Senhor Deus, mais um dia de vida que o Senhor, pela Tua graça, nos concede. Nós queremos começar esse dia na santa e bendita presença do Senhor, começando ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, através da inspiração das Sagradas Escrituras. Ao Espírito Santo do Senhor, pedimos neste momento que permaneça conosco, nos iluminando para compreender a Tua vontade de viver uma vida de acordo, Senhor Deus, com os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. O Deus da criação é a nossa lição de hoje. Querido, Deus está na primeira frase do relato da criação, em Gênesis, no capítulo 1, é a nossa leitura. Moisés fez questão, ao escrever esse livro de Gênesis, de apresentar o originador de todas as coisas, logo na primeira página, logo no primeiro capítulo. E na tradução nós lemos que no princípio Deus, ou seja, onde Deus estava no princípio, no começo de tudo, quando nada ainda existia, aqui nesta terra, ali estava Deus, dando origem, dando início, dando começo da existência, de tudo que foram feito. Tá? Como também, quando você abre a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, João também apresenta Jesus Cristo como o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. Então, João apresenta Jesus Cristo como o Criador, o originador de toda a criação, de toda a existência. Tá? E aqui, meus queridos, no Salmo, nós encontramos logo na primeira linha a palavra Deus, está no meio do verso. É apresentado aqui Deus no princípio de tudo, tá? No começo de tudo, como Criador de todas as coisas. E o livro de Gênesis inicia com duas apresentações referentes de Deus. O primeiro relato da criação de Gênesis 1, verso de 1, também o capítulo 2, verso 4, apresenta como um Deus infinitamente distante do ser humano. Essa é a impressão que nós temos. O Deus transcendente, Elohim, cujo nome traduzido traduz a supremacia divina. Ou seja, Elohim é um nome que traz de Deus como supremo, como todo-poderoso, como um Deus que
está muito distante do homem, no sentido de poder, né? Um Deus que é todo-poderoso, e o humano que é finito, né? Que é limitado. Então mostra aqui uma distância muito grande entre o Criador e a criatura. Mas também nós temos aqui uma outra apresentação, meus queridos, né? que é o segundo relato da criação, que apresenta Deus como próximo, Deus pessoal, e um Deus imanente, né? YHWH, né? Um Deus bem próximo do homem, um Deus amigo, né? Um Deus compreensivo, um Deus que está sempre perto. E então nós podemos ver esse Deus imanente no encontro dele com a criatura, com Adão e Eva, nossos primeiros pais, ali no Jardim do Éden, pela viração do dia. Ou seja, todos os dias ao pôr do sol, Deus estava ali juntamente com o casal perfeito que ele havia criado e colocado ali no Jardim do Éden. Tá? Um Deus imanente, né? Um Deus bem próximo, um Deus de relacionamento, né? Embora essa distância, né, da ilimitação, da infinidade desse Deus Criador e Todo-Poderoso, comparado com o ser humano, né, finito, limitado, incapaz. Mas aqui mostra para nós que esse Deus, ele não coloca aí a sua supremacia como tão superior de separar do homem, mas ele vem como Deus imanente à nossa direção. Tá? Deus, ele tem um prazer enorme de estar presente com os seus filhos, com o seu povo, com a sua igreja. Tá? E esse Deus, queridos, cujo nome para muitos indica a proximidade e relacionamento. Portanto, o texto da criação como um todo é um apelo implícito para adorarmos a Deus, e estamos cientes de sua grandeza. Tá? Nós estamos cientes de sua grandeza, mas também nós estamos cientes de que esse Deus é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus relacional, um Deus que ele gosta de fazer parte, estar no meio dos seus filhos, da sua criatura, do ser humano que ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Então, esse Deus maravilhoso, nós temos muitas e muitas referências bíblicas do desejo dele estar bem pertinho de cada um de nós. Tá? E como que nós devemos apresentar-nos diante desse Deus, sabendo da sua grandiosidade, da sua supremacia, do seu poderio extraordinário, tá? Da sua infinidade. Apresentar-nos diante dele com adoração, reconhecendo que ele realmente é tudo isso e muito mais que está fora da nossa compreensão. Tá? É por isso, meus queridos, que no Salmo capítulo 100, de 1 a 3, o salmista Davi, ele diz assim, olha, celebre com júbilo ao Senhor. Esse cântico aqui de Davi, essa canção, diz que nós devemos nos apresentarmos diante de Deus com júbilo, diante do Senhor. Tá? Todas as terras sirva ao Senhor com alegria. Ou seja, todos os povos precisam apresentar diante de Deus com alegria. O Filho de Deus, meus queridos, o cristão, aquele que conhece a Jesus, por o Deus Criador, por ser o Deus Criador, o nosso Criador, e também o nosso Redentor e o nosso Mantenedor, nós temos aí o privilégio de podermos ser alegres, viver contentes. Temos provações, temos dificuldades, claro que sim, mas nós temos um Deus que é muito maior do que todos os problemas desta vida, e esse Deus
Ele está conosco a cada momento da nossa vida. É um Deus, que é imanente, é um Deus presente, é um Deus próximo, é um Deus que Ele acompanha e sabe tudo sobre a nossa vida, tá? E é um Deus que está disposto e pronto para nos ajudar a vencer. E por isso, meus queridos, nós precisamos viver com alegria, contentes. Nós não podemos viver reclamando, nós não podemos viver murmurando, nós não podemos viver dizendo que Deus abandonou, que Deus nos deixou, que Deus não cuida da gente. Queridos, Deus, Ele está presente conosco e por isso nós devemos nos alegrarmos. Apresente-se diante dele com cântico. Tá? O salmista Davi, ele diz que nós precisamos apresentar-nos diante de Deus com louvores, com cânticos, com alegria. Tá? Nós podemos nos aproximar desse Deus porque Ele é um Deus próximo também de cada um de nós. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Queridos, nós precisamos aprender, ter esta certeza da nossa origem. Tá? Nós não somos, nós não viemos aqui por acaso e nem somos obra do nada. Tá? Queridos, nós temos um originador, foi Ele que nos fez. Tá? A nossa existência, a nossa vida partiu da decisão de Deus quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tá? Dizendo no plural esse texto, ali estava Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, decidido nos criar conforme a sua imagem, a sua semelhança. E por isso, meus queridos, nós precisamos cada dia fortalecer a nossa fé com esta certeza que nós somos dele, pertencemos a Ele, somos de Deus, somos ovelhas do seu pastoril. Somos, como diz o salmista Davi, o povo e rebanho do seu pastoril. Nós podemos ter esta certeza que Deus, Cristo Jesus, o nosso bom pastor, Ele está nos pastoreando cada dia. Tá? Nós não estamos de maneira nenhuma sozinhos. Eu quero ler aqui um outro relato, juntamente com vocês. Esse relato que eu separei aqui, meus queridos, está escrito no livro Ciência do Bom Viver, na página 415, que diz assim: na criação do ser humano manifestou-se a atuação de Deus, de um Deus pessoal. E quando Deus fez o homem à sua imagem, a força humana era perfeita em toda uma sua composição, mas não tinha vida. Ou seja, Deus criou o homem perfeito, embora ainda sem vida, mas aquela composição, aquele boneco criado, era perfeito. E quando diz aqui, quando Deus, então um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus autoexistente, Ele soprou naquela forma que Ele havia feito o fogo da vida, e o homem se tornou um ser vivo inteligente. Todas as partes do seu organismo se puseram em funcionamento. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo passou a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei. O homem se tornou alma vivente, mediante Cristo, a palavra de um Deus pessoal que nos criou o homem, dotando de sua inteligência e de poder. Tá? Deus é o nosso Criador. Foi Ele que nos fez. Nós pertencemos a Ele.
Nós temos um dono. O nosso dono é Deus. Nós não somos de nós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos. O nosso corpo não são nosso. Tá? É uma obra divina. E o Espírito de Deus habita em você como templo do Espírito Santo. Tá? E por intermédio, através da mensagem que nós lemos, foi dada a Israel a mensagem: sirva ao Senhor com alegria. Nós precisamos ter esse sentimento de alegria no nosso coração ao sabermos da nossa origem, ao sabermos que nós fomos criados por Deus e somos cuidados também por Ele. Nós não estamos sozinhos. Tá? Ele deseja que levemos nossas provações à sua compaixão, nossas dores ao seu amor, nossas feridas à sua cura, nossas fraquezas à sua força e nosso vazio à sua plenitude. Jamais ficou decepcionado alguém que o procurou. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Tá? Esse Deus maravilhoso, esse Deus compreensível, esse Deus que está próximo de cada um de nós, esse Deus que cuida de cada um de nós, Ele deseja que nos momentos difíceis da sua vida, de provações, Ele diz que você pode aproximar dEle e levar, apresentar as suas dores e receber de Deus o seu grande amor. Apresentar as suas feridas e receber a cura. Apresentar a sua fraqueza e ser fortalecido. O vazio do seu coração pode ser preenchido com a plenitude do amor de Deus. E você pode ter certeza que ninguém que se apresentou diante de Deus confiante, que o procurou, ficou decepcionado, ou que olhara para ele e ficou aliás, os que olharam para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Tá? Por isso, você pode ter certeza que ao você aproximar de Deus, Ele está bem perto de você. Antes de você procurar a Deus, Ele já está à sua procura. Tá? Ele já está de braços abertos te aguardando. Por isso, meus queridos, fique feliz, fique contente, porque você é filho, é filha, foi criado por Deus. Jesus te ama. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha um feliz e abençoado dia. Tá? Desejo para você uma boa semana na graça e na paz de Cristo Jesus. Fique com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez.